Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço ao Senhor por mais essa oportunidade de estar aqui junto com os meus irmãos e amigos para a gente compartilhar um pouco da palavra do Senhor. O Senhor realmente ele é muito bom, ele é muito bondoso. Se você gostar do vídeo, dá um like, coloca um comentário, compartilha com um amigo para ajudar o canal a crescer e mais vidas serem alcançadas pela palavra do Senhor. Como sempre nós fazemos, vamos orar. Sem oração, né, a gente não vence. É preciso estarmos sempre em oração e súplica ao Senhor. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Querido Deus e amado Pai, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui com os meus irmãos, com os meus amigos, talvez com algum desconhecido, Senhor, que parou por acaso, Senhor, neste vídeo. Senhor, eu te peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor estenda as tuas mãos para nós, Senhor. Nós te amamos, Senhor, porque tu és um Deus bondoso, misericordioso. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor. O Senhor é realmente muito bom. Sem ti nada podemos fazer. Precisamos de ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nos dá vitória para a honra e glória do teu nome, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, fique nos nossos corações, Senhor. Que a tua palavra seja um alimento para as nossas vidas e ela é, Senhor. Então, Senhor, usa-me, ó Pai, segundo a tua vontade e teu querer, pelo teu Espírito Santo, para que nós possamos falar aquilo que o Senhor quer que nós possamos ouvir. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, e eu entrego tudo em tuas mãos. Nos abençoa, nos ajuda, Senhor. Prepara os nossos ouvidos, ó Pai, para ouvir a tua palavra, Senhor. Tira de nós todo pensamento contrário, toda distração e nos ajuda a focarmos em ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vivemos realmente dias tão maus, né, meus irmãos, que tem tantas coisas para nos distrair, nos tirar do foco de Jesus, do objetivo que é Cristo, né, do nosso alvo. Então, nós precisamos nos concentrar naquilo que realmente agrada ao Senhor, na forma de viver como o Senhor quer que a gente viva. Glória a Deus. E hoje a gente vai falar um pouco, irmãos, a respeito de uma pessoa que mostrou que ela tinha um propósito, que ela era firmada em Deus. Que ela tinha Deus como objetivo, então ela não deixou que nada interferisse nisso. Hoje em dia, a inveja ela tem se manifestado muito. Talvez porque as pessoas se expõem, né? E muitas vezes falsamente, as pessoas expõem uma vida que não condiz com a realidade. Um exemplo disso são as redes sociais. Muitas vezes as pessoas fotografam cenas maravilhosas de festa, né? De alegria, de amor até, e depois acontecem tragédias. Eu já vi casos, né, de pessoas que postavam na rede social que era um casal super feliz e no final acabou acontecendo um homicídio ali. Então, irmãos, nada é o que parece. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo é como realmente aparece. Mas uma coisa é certa, essa exposição faz com que as pessoas acabem invejando a vida do outro, dizendo, nossa, a vida da pessoa é tão boa, é tão maravilhosa, por que que a minha não é assim? E aí esse sentimento de inveja, ele vai sendo aguçado. E isso é muito ruim. E nós cristãos, e nós, né, de um modo geral, todas as pessoas precisam ficar atentas a isso. O sentimento de inveja, ele vem envolvendo muito a população nesses dias, mas não é uma coisa nova, porque a inveja, por exemplo, motivou o próprio Satanás a querer ser maior do que Deus. Então, além dele ser soberbo, dele ser orgulhoso, ele também invejou o que Deus tinha, o reino de Deus, e ele quis aquilo para ele. E interessante que uma vez eu vi uma definição de inveja, a inveja é não querer que o outro tenha. Então, isso é algo que não pode estar presente na vida do cristão. Mas nós também precisamos estar o quê, irmãos? Com discernimento. Porque justamente essa vida que nós vamos falar hoje, Neemias, que é um livro bastante conhecido, mas é um livro que eu acho muito profundo, que fala muito nas nossas vidas. Tem muitas coisas maravilhosas no livro de Neemias. São histórias lindas, são coisas lindas que Deus fez usando aquela pessoa que era um copeiro do rei, mas que ele foi sensibilizado quando ele soube que os outros estavam passando, que quem estava em Jerusalém estavam passando por dificuldades, que o povo estava empobrecido, que o povo estava clamando, que o povo estava chorando, entristecido, faltando comida, faltando em necessidade.
E Neemias, ele se compadeceu, porque a compaixão, irmãos, ela precisa fazer parte das nossas vidas. Se nós não tivermos compaixão do nosso próximo, como que nós vamos manifestar o amor de Deus? Sem amor, irmãos, nós nada podemos fazer. O amor, ele cobre multidão de pecados. Então, se nós não amarmos, irmãos, nós não estaremos cumprindo os mandamentos do Senhor, porque Jesus, ele resumiu os mandamentos em quê? Ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, você vai viver. Então, para você ter uma vida, irmãos, livre da inveja, uma vida onde você tem discernimento, você precisa do quê? Você precisa ter o amor, ter a compaixão. E a vitória de Neemias, ela está intimamente ligada ao fato de que ele era uma pessoa de compaixão. Então, o livro de Neemias, o capítulo 1, ele começa justamente falando a respeito de quê? De um homem que estava lá servindo na corte de um rei, e aí aquele copeiro fica sabendo, esse homem chamado Neemias, copeiro do rei, fica sabendo notícias acerca de Jerusalém. E aquilo comoveu ele muito. E aí ele colocou no coração dele, ele orou ao Senhor, mas ele ficou entristecido. E quando ele chega na presença do rei, o rei percebe. Então eu imagino que Neemias, ele era aquele tipo de pessoa que estava sempre alegre, que estava sempre com o coração formoso. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, quando a gente está alegre, o rosto fica bonito, né? Por quê? Porque a alegria, ela traz isso, né? A felicidade interna, ela acaba se manifestando no semblante da pessoa. E Neemias, eu imagino que costumava chegar feliz na presença do rei, mas num dia Neemias não estava tão feliz. Então o rosto dele, mesmo que ele não quisesse transparecer, o rosto dele estava triste e o rei percebeu isso. Mas tudo isso é o que, irmãos? É a mão de Deus e é o poder da oração, porque ele já estava orando entristecido a respeito do povo dele. E aí, irmãos, o que que acontece quando ele chega na corte? O rei percebe e aí ele fala com o rei que ele estava entristecido, ele expõe para o rei, ele ora ao Senhor antes, né? Ele expõe para o rei, por quê? Porque ele sabia que ele dependia do toque de Deus na vida daquele rei, porque Deus, irmãos, ele quebranta corações. Ele pode transformar um coração de pedra num coração de carne. E mesmo aquele rei sendo um ímpio, ele sentiu também o sentimento de Neemias, porque o Senhor tocou nele. E aí, aquele rei vai conceder, para fazer um resumo, né? Aquele rei, ele vai conceder tudo que Neemias pediu. Neemias ora ao Senhor e o Senhor concede para ele. Ele recebe cartas para conseguir pegar madeira no bosque do rei, recursos para ficar o tempo fora da corte. Então ele consegue tudo isso do rei e ele vai para Jerusalém com o objetivo de edificar os muros, porque além do povo estar sofrendo, a cidade também estava humilhada, porque nem os muros, o muro representava o quê? O fortalecimento daquela cidade, a força, a imponência. Então uma cidade murada é uma cidade forte, mas os muros estavam fendidos, os portões estavam queimados. E Neemias vai com o objetivo de mudar essa história, de reedificar aquele muro e fazer com que Jerusalém não fosse mais uma cidade humilhada, mas fosse uma cidade que mostrasse que por trás dela havia um rei que é forte, que é rochedo para todos nós. Vamos ler aqui, irmãos, é só alguns versículos, nós vamos ler alguns versículos aqui no capítulo 4 de Neemias e depois a gente vai ler alguns outros, né? Como sempre eu faço, né? Que eu gosto de Bíblia. Então nós temos que ter a Bíblia, a palavra de Deus para fundamentar aquilo que a gente prega. Glória ao nome do Senhor. Então, se eu prego com convicção, irmãos, é porque eu falo da palavra do Senhor. E nós vivemos época em que as heresias, em que as falsas crenças. Meu pai, outro dia, ele brincou comigo e falou assim: Kátia, você não fica oferecendo chave de carro nem nada disso. Não, irmãos, eu falo a verdade, porque nós precisamos entender que Deus, ele quer um coração transformado, uma vida regenerada. E nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus. E as outras coisas, elas nos serão acrescentadas, porque sempre no final, irmãos, vai ter festa, vai ter alegria, mas primeiro, irmãos, tem renúncia, tem oração, tem busca, tem súplica, e tem prova, e tem dificuldade. Mas quem está em Deus é mais do que vencedor. Glória ao nome do Senhor. Então, Neemias capítulo 4, vamos ler assim, versículo 1 em diante. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Acabarão num só dia? Viverão dos montões do pó e as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro. E aí
Neemias vai orar, irmãos. Ele diz assim: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezado, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te irritaram defronte dos edificadores. Irmãos, aqui nós vemos claramente que pessoas se levantaram contra Neemias. Neemias, ele foi para Jerusalém com o objetivo de reedificar os muros, de construir aqueles muros que estavam destruídos. As pedras tinham virado um montão, a poeira era enorme, os portões tinham sido queimados. Ele vai com esse objetivo. Interessante que Neemias, ele não fica espalhando o que ele queria fazer. Ele primeiro ele sonda a terra, ele vai ver como que estava a situação e daí ele vai convocar pessoas, ele vai estimular, ele vai levar alegria, força, vontade para aquelas pessoas para poderem estar edificando aquele muro, porque era uma obra muito difícil. E além da obra ser difícil no sentido físico, material, porque exigia muita força, imagina, irmãos, as pedras daqueles muros, né, dos muros de Jerusalém, ainda tem lá a parte do Muro das Lamentações, onde e tem os muros ainda da cidade, em alguns lugares, né, que tem os portões ainda. Então, aquelas pedras, elas eram muito grandes, elas pesavam muito. Então, era um sacrifício muito grande. Não é como hoje, que tem guindaste, né? Mesmo hoje, às vezes, uma obra demora tanto tempo. Agora, vocês imaginem aquela obra. E o interessante de tudo, irmãos, eu vou dar o final aqui para vocês saberem como é que foi, né? Vou dar um spoiler aqui para vocês. Irmãos, a reconstrução do muro demorou 52 dias. Sabe por quê, irmãos? Quando Deus ele está no negócio, as coisas elas são aceleradas. Então, se a sua vida está parada, se existe um muro, uma dificuldade que você não consegue transpor, saiba que o nosso Deus, ele é o Deus de milagre. Ele é o Deus que fez com que Neemias, junto com aquele povo e com toda a oposição que eles encontraram, eles vão estar ali. Engraçado que um outro vídeo que eu fiz sobre Elias, né? Eu falo sobre oposição. Sempre vai ter os opositores, irmãos. Quando nós nos posicionamos, você se prepara para a guerra. Eu sempre falo que quando a gente se posiciona por Deus, se prepara que a guerra vem. Então, nós não vamos pregar para vocês um evangelho que diz que, olha, aceitou Jesus, agora vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, mas no final. Mas primeiro a gente vai passar pelas provações, pelas provas. Irmãos, não existe diploma se você não passar antes pelas provas. Um estudante, quando ele está para se formar, ele tem que passar por muitas etapas. Muitas etapas. Eu lembro quando eu estava estudando, na época da faculdade, tinha semestres. Cada semestre era uma batalha, eram créditos, eu tinha que me inscrever nas disciplinas e eu tinha que conseguir passar, porque para eu conseguir fazer as outras, e era sempre uma dificuldade, tinham provas e tinham trabalhos, e era difícil, mas no final veio o quê? O diploma. E aí, depois do diploma, irmãos, vem a colheita, né? A colheita, porque a gente vai conseguir emprego, vai poder trabalhar, vai ganhar um pouco melhor. É assim que acontece na vida, irmãos. Nós passamos por dificuldades. E na vida com Deus não é diferente, mas na vida com Deus, irmãos, o sucesso, a garantia de sucesso, ela é 100%, porque no mundo, às vezes a pessoa até faz tudo certo, mas não consegue vencer, não consegue superar. Às vezes conseguiu o diploma, mas não consegue o trabalho. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos ter Deus na nossa frente. Quando Deus está conosco, irmãos, a vitória é 100%. Então, no mundo, nem sempre a gente consegue o objetivo final, mas com Jesus, você pode ter certeza que a vitória é 100%. Por isso que Neemias conseguiu vencer e reconstruir o muro em 52 dias. E isso é um milagre, porque eram quilômetros de muro, irmãos. Não era só um pedaço. E ele vai fazer isso com muita sabedoria, porque o Espírito Santo ele nos orienta como nós devemos fazer, como nós devemos agir. Glória ao nome do Senhor. Então, Neemias chega ali na cidade e ele, em segredo, né? Ele começa a sondar, ver o que estava acontecendo. E aí ele começa a convocar o povo. E algumas pessoas vão se motivar e vão ajudar Neemias nesse empreendimento. Mas não vai ser fácil, irmãos. Não vai ser fácil. Então, aqui no capítulo 4, a gente já vê o quê? Uma oposição a Neemias. Aqueles homens estavam se opondo a ele. Por quê? Porque eles não queriam ver a cidade reedificada. Além de Neemias estar preocupado com o muro, a gente vai ver ao longo do livro de Neemias, dos capítulos que vão se seguir, que Neemias também tinha uma preocupação com o povo. Porque haviam pessoas do próprio povo
povo de Jerusalém, né, entre os próprios judeus, que estavam escravizando o povo, tomando as terras, cobrando impostos com juros. As pessoas estavam endividadas, muitos tinham que colocar as filhas para serem servas do outro, muitos tinham que entregar as suas terras. E Neemias, ele vai mudar toda a história. Porque, irmãos, quando a gente edifica um muro, quando a gente muda uma história, quando a gente coloca Deus na nossa frente, e quando Deus ele se torna o nosso muro de proteção, como é que esse muro de proteção na nossa vida ele é edificado, irmãos? Como que as pedras são recolocadas? Através da oração, da súplica, do arrependimento. Então, Neemias, ele não vai só simplesmente reconstruir um muro que foi destruído, mas ele vai também reestruturar aquela sociedade que estava sendo corrompida pelo pecado, pela ambição, pela avareza, pela maldade entre as próprias pessoas. Então, Neemias ele vai questionar, peraí, vocês no passado foram escravizados no Egito, vocês escravizados na Babilônia, e agora vocês vão fazer a mesma coisa com o próprio povo de vocês? Como que é isso, irmãos? E a gente vê, às vezes, famílias onde um familiar prejudica o outro, não quer ajudar, e na própria igreja, um irmão tem que ajudar o outro, não pode prejudicar o outro, falar mal do outro, querer o mal do outro. Às vezes uma pessoa cometeu uma coisa no passado, lá atrás, e a pessoa está tentando viver e está tentando se reconstruir com Deus, e aí vem um irmão, né? Porque a Bíblia fala dos falsos irmãos entre aspas, vem lá e começa a trazer aquelas coisas à tona para dizer que a pessoa ainda é daquele jeito. Irmãos, nós somos nova criatura. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. E nós temos que crer que o mesmo Jesus que nos transformou, ele também transforma o nosso irmão. Não que a gente vai acobertar erros, não. Os erros têm que ser expostos. O pecado tem que ser exposto. Porque quem encobre a transgressão não prospera. Mas nós precisamos, irmãos, apoiar os nossos irmãos, a amar o nosso próximo e não ficar defamando eles. E Neemias, irmãos, ele vai promover toda uma transformação naquela sociedade, a ponto dele levar o povo a ouvir a lei de Deus e o povo chorar e se arrepender diante do Senhor. É assim que nós devemos fazer, irmãos. A nossa a manifestação, quando você fala de algo do pecado, não é para condenar o seu irmão, não. É para trazer o seu irmão de volta para a luz. É trazer o teu irmão de volta para o reino de Deus, para ele ter consciência de que ele precisa abandonar o pecado. Porque, irmãos, se nós não abandonarmos o pecado, nós não veremos o reino de Deus, nós não estaremos com Cristo lá. E eu quero entrar naquela cidade pelas portas, e eu quero que o meu próximo também entre na cidade pela porta. Eu quero que meus parentes entrem na cidade pela porta. Por isso que nós oramos pelos nossos familiares para salvação, libertação. Por isso que nós oramos por esse mundo perdido, irmãos. Nós temos que orar e buscar, porque a salvação, ela é para todos, todos os que crerem em Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se levanta logo de cara ali contra Neemias, Sanbalate e Tobias. Aqueles homens vão tentar o tempo inteiro prejudicar Neemias e fazer com que ele desista de fazer aquela obra. E vão ridicularizar e vão debochar. Mas Neemias faz uma oração ao Senhor. Como que é essa oração? Ele fala, ele apresenta ao Senhor. Então, irmãos, aquele adversário, aquelas pessoas que estão se levantando contra nós, nós podemos apresentá-las a Deus em oração. Isso é bíblico. Nós podemos falar, clamar ao Senhor, entregar os nossos adversários. Não que a gente queira o mal do próximo, não era isso, mas que o Senhor desse a eles o pago segundo a sua transgressão. O Senhor, ele pode salvar e libertar o nosso inimigo, mas o Senhor também pode pesar a mão contra aqueles que estão investindo contra nós, porque a palavra do Senhor faz isso. Nós sabemos, irmãos, que nós temos um Deus de compaixão. A gente ora pelos nossos inimigos, devemos orar pelos nossos inimigos, mas tem situações que o nosso inimigo precisa que Deus faça justiça na vida dele conforme a vontade do Senhor, não conforme a nossa, né? Porque nós queremos o quê? Ah, Senhor, manda fogo logo 7 vezes mais quente, queima nossos inimigos. Não é bem assim, irmãos. Nós precisamos orar e interceder para que Deus os salve. Mas nós podemos também orar e interceder para que o Senhor, como Neemias fez, Senhor, ouve, nós somos desprezados, nós estamos sendo desprezados, Senhor. Olha só, faz com que eles sejam despojos numa terra de cativeiro, Senhor. Toma conta deles, toma os nossos adversários em tuas mãos, faz na vida deles conforme a tua vontade e o teu querer, porque, irmãos, não vai ficar impune quem trabalha contra o povo de Deus. Aí Neemias fala, não cobras a sua iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado. Então Neemias apresenta, Senhor, eles estão fazendo mal contra mim, contra o teu povo. Então, Senhor,
toma uma providência, faz a tua vontade, o teu querer, entra com providência e nos guarda, nos protege, porque a oração de Neemias era com esse intuito. Então, olha o que ele fala assim, ó, eles se irritaram defronte dos edificadores, ou seja, nós estamos aqui, Senhor, edificando o muro da tua cidade. Mas eles estão aqui, eles estão sendo adversários, eles estão nos ridicularizando e nós somos o teu povo. Então, a nossa oração tem que ser assim, meus irmãos. E Deus, segundo a vontade dele, o seu querer, ele vai fazer. Mas o mais importante, sabe o que é, irmãos? É que os inimigos de Neemias, sabe o que Deus faz? Deus faz os inimigos de Neemias e do povo de Deus, dos edificadores, ver o que Deus fez. Porque no final, quando o muro fica pronto, quando os portões são colocados no lugar, todo aquele povo vai ver que realmente aquela obra era de Deus e que Deus estava com ele. E aí o temor vai ficar sobre eles. Por quê? Porque quando o poder de Deus é manifesto na nossa vida, quem está de fora e quem era contra nós vai ver o poder de Deus se manifestando e não vai ter mais como te criticar, nem tentar te colocar para baixo, nem te diminuir e nem zombar de você. É assim que Deus faz. Glória ao nome do Senhor, santo é o nome do Senhor. Deus, irmãos, ele nos livra da inveja, como ele vai fazer com Neemias. Romanos capítulo 12, versículo 21 diz assim, ó: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Neemias, em nenhum momento, irmãos, ele vai querer fazer uma guerra, uma rebelião, nada disso. Embora os adversários dissessem, vocês estão querendo se rebelar, vocês estão se rebelando. Eles inventavam toda hora uma história contra Neemias e eles tentaram, inclusive, matar Neemias, fizeram emboscadas, mas Neemias estava tão na presença de Deus e tão focado naquele objetivo. Então, o objetivo nosso em Deus, irmãos, você tem que focar em Deus, ter uma disciplina em relação às coisas de Deus, de orar, de buscar a face do Senhor. Então, Neemias, ele focou nas coisas de Deus. E quando você foca nas coisas de Deus, mesmo que venha algum tipo de distração, essa distração não vai distrair você. Por quê? Porque Neemias, ele chamava, olha, vem aqui. Várias vezes eles chamaram Neemias, vamos fazer um encontro, vamos num lugar neutro aqui, né? Vamos conversar. Olha, eu escutei que você quer se manifestar contra ele, vamos conversar sobre isso, para esclarecer. Mas Neemias estava focado nas coisas de Deus. E ele não deixou que aqueles adversários, que estavam cheios de inveja, cheios de maldade, cheios de soberba, porque vem tudo junto, tá? A inveja e a soberba, vem tudo, e a maldade, tá junto. As três coisas estão ligadas. Não tem invejoso que não seja soberbo, que não seja orgulhoso. E não tem invejoso que não seja maldoso. Tá junto. Então, orgulho, inveja e maldade. E aqueles homens reuniam essas três características. Mas Neemias estava focado no objetivo. Não, eu vou reconstruir os muros. Eu vou transformar as coisas aqui. As coisas em Jerusalém vão mudar. O meu povo não vai mais viver desse jeito. O meu povo não vai ser cativo do próprio povo. Vai ser diferente. A coisa vai ser diferente. Eu não vou usurpar o povo como outros governadores fizeram, porque Neemias foi lá como um governador, né, a serviço do rei. E ali, irmãos, ele vai ter aquele objetivo. E quando você tem um objetivo de bondade, de justiça, de retidão, você não vai perder o foco. Mesmo que os invejosos venham e conspirem contra você, você vai ser vitorioso. Glória ao nome do Senhor. Então, Neemias, ele não venceu o mal com o mal. Ele podia falar, não, eles estão tentando fazer uma emboscada contra mim, eu é que vou fazer uma emboscada contra eles. Não, não. Neemias, ele se precaveu, porque esse livro de Neemias também fala do que? De vigilância, porque a Bíblia diz que os inimigos estavam ali querendo impedir o povo, né, os edificadores, de edificar o muro. E aí, qual vai ser a estratégia de Neemias, irmãos? Eles estavam, de um lado, eles estavam lá reconstruindo a ferramenta na mão, e do outro lado com a arma na mão. Era basicamente isso. Então, enquanto um grupo edificava, o outro vigiava armado, protegendo aqueles que estavam edificando. Porque tamanha era a ambição e a maldade daqueles homens de destruir a vontade daquele povo de edificar o muro de Jerusalém, de edificar, de proteger a cidade, de mudar as coisas ali. Então, os opositores estavam ali, meus irmãos. Como Elias tinha opositores, Neemias também vai ter opositores e nós também vamos ter opositores. Mas nós temos que focar em Jesus. Quando a gente foca em Deus, na retidão, na justiça, na bondade, irmãos, você pode ter certeza que Deus, ele não vai deixar você perder o foco. E você vai vencer. E você vai ter discernimento. Porque quando aqueles homens tentavam enganar Neemias, Neemias já sabia. O Senhor, o Espírito Santo falava com ele, né? O Espírito Santo, ele fala conosco. Então, o Senhor não deixa a gente perder o foco quando a gente está no caminho da retidão. Glória ao nome do Senhor. 1 Coríntios 13, 4 diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Vocês estão vendo, irmãos? Aqueles homens não tinham amor, não tinham compaixão, não tinham bondade. Poxa, eles estavam ali edificando.
Problema, né? Deixar a cidade bonitinha, organizada, o muro, né, para proteger o povo ali, que o objetivo era esse também. Qual o objetivo daqueles homens de fazer tamanha maldade? É por isso, irmãos, porque eles não tinham amor. Porque olha o que a Bíblia diz: o amor, ele é paciente. O amor, ele tem compaixão. O amor é bondoso. O amor não tem inveja. Não se vangloria, aqueles homens estão se vangloriando, rindo. Lembra lá o Tobias? Ah, eles podem até tentar ali, mas uma raposa vai vir e vai derrubar, tá dizendo que a obra deles ia ser fraca. Irmãos, a nossa obra, quando a gente está com Deus, a nossa obra não é fraca, não. A nossa obra é forte, porque o nosso Deus é forte. Jesus, ele é a nossa rocha. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, naquela cidade, então, um pequeno grupo de judeus, um remanescente, estava ali, e eles vão se dedicar à reconstrução dos muros junto com Neemias. Então, irmãos, sempre é bom a gente ter amigos, né? Então, Neemias, ele viu que tinha opositores, mas tinha aquele grupo que estava ali a favor dele. Então, aquele remanescente, às vezes é um grupinho pequeno, são poucas as pessoas, são poucos os fiéis, mas existe ainda o remanescente. E esse remanescente, ele muitas vezes nos ajuda a gente superar o grupo do círculo de oração, né? Os grupos de oração, alguns amigos de oração que nós temos, essas pessoas que estão ali intercedendo uns pelos outros, orando uns pelos outros, para a gente poder ter vitória. Então, eles não sofreram com aquela zombaria e com aquelas ameaças, porque eles sabiam que eles estavam juntos e que Deus estava com eles. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. O versículo. O versículo 9 ali de Neemias, capítulo 4, versículo 9, diz assim, irmãos: Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite por causa deles. Está vendo ali? A vigilância, irmãos. Então, era justamente isso: era ferramenta numa mão e na outra arma. A proteção, a vigilância. Então, junto com a oração, irmãos, tem também a vigilância. Nós precisamos estar vigilantes, atentos. Atentos. Por isso que a gente não pode fazer nada com precipitação. A gente tem que orar, buscar Deus, né? Em oração, em súplica, para quê? Para a gente poder ter vitória e ter discernimento. Neemias, ele tinha o discernimento contra aqueles adversários, por quê? Porque ele buscava Deus em oração. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome de Jesus, glória a Deus. Os inimigos, eles queriam levar o remanescente, né? Aquele povo ali, aquele grupo ali que estava ali envolvido com Neemias para fazer a reconstrução e edificação do muro, levá-los ao desânimo, a perderem as suas forças. Fala assim, tem muito pó aí. Lá no versículo 10 fala do desânimo, né? Eles vão desanimar. Versículo 10 diz assim, ó. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e não podemos edificar o muro. Então eles estavam ficando, aquele bombardeio de zombaria, de maldade, né, no mundo espiritual, aquela inveja, porque aí o diabo vai trabalhando com aquele sentimento para desanimar o povo. A inveja faz isso. Ó, tem pó, tem obstáculo, tem situação difícil. O pó lembra o quê? Fica aquela nuvem, né? E faz com que a nossa visão fique ofuscada, perturbada. E representa isso, irmãos. O pó, tem muito pó. Tem muito pó, tem muita coisa na nossa vida que está nos atrapalhando. Mas, irmãos, nós não podemos desistir. E aquele povo não desistiu. Então, mesmo que o desânimo esteja batendo na tua porta, resista. A Bíblia diz o quê? Resista ao diabo, ele fugirá de vós. O diabo foge quando a gente resiste. Então, persevera, meu querido irmão, em nome de Jesus. O desânimo e o medo, irmãos, eles foram vencidos pela oração. Porque a gente vai ver ali, né, no versículo 10, é, que ele dá oração, ó, no versículo 10, desfaleceram as nossas forças. Mas a gente orou, o Senhor, no versículo 9, estava orando. Eles estavam orando, buscando a Deus, irmãos. Eles buscavam o Senhor. Então, mesmo que o medo, o desânimo, a tristeza, o pó esteja obstruindo a sua visão, que as coisas estejam meio turvas para você, saiba que Deus, ele tem poder para livrar você do seu inimigo, no nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Marcos, capítulo 14, versículo 38, diz assim: Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne, ela quer o quê? Desistir, né? Não, tem muito pó, tá difícil, as pedras estão pesadas, esse pessoal tá todo dia aí, vindo com armas, querendo nos pegar, querendo nos matar. Não, eu vou ficar aqui na minha zoninha de conforto, deixa o muro assim do jeito que tá e vamos seguir em frente. Irmãos, não volte para trás. Quem colocou a mão no arado
Não volta para trás, não olhe para trás. Não faz como a mulher de Ló, que ela teve saudade lá daquela cidade e ela olhou para trás. Ah, eu tô deixando tanta coisa lá atrás, já tô deixando tanta coisa, tem tanta. Não, irmãos, não olhe para trás. Não olhe. A mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Ela perdeu a oportunidade de ter uma vida abundante. Sabe por quê? Porque ela olhou para trás. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Olha para o alvo, foca em Deus, no teu objetivo. Meu objetivo é o Senhor, servir ao Senhor, é buscar a face do Senhor. Assim como a gente tem o objetivo é passar numa prova. Você vai, foca, você estuda, você persevera. Mas lembra, irmãos, nas provas que Deus nos dá, porque a Bíblia diz que nenhuma prova é tão grande que a gente não possa suportar, nenhuma tentação, nenhuma prova é tão grande assim. Deus, ele só vai dar a medida daquilo que você suporta. Quando tiver insuportável, você pode ter certeza que o escape vai vir do Senhor para a sua vida, no nome de Jesus. E a vitória é certa, como eu te falei antes, no mundo, às vezes, a gente se esforça tanto, mas a gente não tem 100% de certeza de que aquilo vai dar certo, que o nosso esforço vai dar certo. Mas com Deus, a nossa resposta é sempre 100%. Nós temos 100% chance total de vencer quando Cristo está na nossa frente. Glória ao nome do Senhor. Então não deixa que o medo, o desânimo, frustre você, mas olha para frente e nada ofusque a sua visão. Não deixa. E segue em Jesus. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas para isso a gente precisa o quê? Orar e vigiar. Como aqueles homens fizeram. Eles oraram, buscaram o Senhor e ficaram com a arma na mão. E ficaram ali, cuidando para que o inimigo não os pegasse de surpresa. Glória a Jesus. Efésios 6,18 diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Toda oração e súplica. No livro de Neemias, a gente vai ver várias vezes ali ele fazendo orações a Deus, né? Pedindo ajuda, suporte de Deus, porque sem Deus não dá para fazer nada, irmãos. Sem a ajuda de Deus, Neemias não teria conseguido tocar no coração do rei. Ele sabia que o coração do rei, lê lá o capítulo 1 em diante, você vai ver isso. O coração do rei foi tocado porque foi sensibilizado pelo poder de Deus. Imagina se um homem de um outro povo estava nem aí, que um império vasto, ele não estava nem aí. Mas ele se preocupou com Neemias, por quê? Porque Deus estava com ele. Então, irmãos, Deus ele pode usar até um adversário, até uma pessoa do mundo para ajudar o povo dele, porque Deus ele é bondoso. Deus faz assim, quando a gente persevera nele. Aí você pode dizer: "Ah, mas às vezes acontecem coisas ruins com o povo de Deus". Acontece, irmãos, mas a Bíblia diz que nenhuma folha da árvore cai se não for pela vontade de Deus, e que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos eles contados. Então você saiba de uma coisa: tudo que acontece quando a gente está na presença de Deus é a vontade dele. E sempre ele vai ter lá no final o melhor para nós. E as nossas provas, nós podemos superá-las, porque Deus não dá nada que não podemos aguentar. Glória ao nome do Senhor. Quem está em Cristo, irmãos. Então, tem que estar engajado nessa batalha espiritual. Como diz ali, ó, em Efésios 6,18. Orem no Espírito com toda oração e súplica, tendo em mente isso. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, Neemias, ele não orava só por ele orava pelo povo. E é esse o diferencial, porque reino de Deus é isso, irmão. É um pelo outro. Um dia eu brinquei com as irmãs e falei assim, ó, vamos fazer o nosso lema assim, né? Um por todos e todos por um. Porque uma orando pelas outras, um por todos e todos por um. É uma equipe. Nós temos que estar assim, como Neemias, junto com o povo ali. Isso é exemplo para nós. Irmãos, sem ajuda a gente não vence. A gente precisa ter os nossos irmãos da fé. A gente precisa orar uns pelos outros para a gente conseguir vencer. 2 Coríntios 10,4 diz assim: as armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, só com as armas de Deus, do Espírito de Deus, nós podemos vencer e destruir as fortalezas. As fortalezas, irmãos, são as hostes da maldade que ficam nas regiões celestiais. Elas ficam ali, irmãos, tentando impedir as nossas orações, as nossas súplicas, mas nós devemos ser perseverantes, porque quando nós perseveramos em oração, irmãos, não tem adversário, não tem príncipe da Pérsia que impeça a oração do povo de Deus, do povo que se mantém fiel ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele escreve lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7, ele fala que ele combateu o bom combate, que ele acabou a carreira e guardou a fé, e que tinha para ele o que? Uma coroa de justiça. E essa coroa que estava reservada para ele, ela é reservada também para todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor. Eu estou esperando o Senhor. Por isso que eu sempre falo no final dos vídeos, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos esperando Jesus. De um jeito ou de outro, irmãos, nós vamos nos encontrar com ele. Seja pela morte, seja pelo arrebatamento, nós vamos nos encontrar com Jesus e nós precisamos estar preparados
uma vida de compaixão, de amor, de busca pela justiça, porque era isso que Neemias buscava, irmãos. Era isso que ele buscava. Devemos orar ao Senhor, então, como Neemias, aquele povo fez, para combater os nossos inimigos, buscando a face do Senhor e buscando uma vida de reconciliação. A gente vai ver depois, ao longo ali do capítulo, dos textos ali de Neemias, dos capítulos, né, seguintes, que ele vai ler o sacerdote Esdras vai lá e lê a lei do Senhor para o povo, e o povo chora. E aí, lendo, né, continuando lendo a palavra de Deus, aí eles vão descobrir que tinha uma festa para comemorar, que é a festa dos tabernáculos. Então, depois que o povo, irmãos, reconstrói os muros, coloca os portões, os adversários veem que o povo de Deus foi vitorioso, que Deus estava naquela grande obra. Neemias convoca o povo e é feita uma plataforma para que Esdras pudesse estar ali lendo a lei do Senhor. E todas as pessoas, homens, mulheres e crianças, aqueles que tinham condições de compreender, ficaram ali ouvindo a palavra do Senhor. E eles choraram e se arrependeram, porque viram que eles haviam pecado contra Deus. Neemias também convocou aqueles homens que estavam lá oprimindo o povo para que eles modificassem a ação deles. E aqueles homens disseram: amém, amém, é verdade. Nós estamos fazendo essa maldade. Eles reconheceram o pecado, irmãos, e eles consertaram isso. Então, meus irmãos, vocês fiquem sabendo que Deus, ele pode consertar aquilo que está quebrado na sua vida. Ele pode consertar aquilo que foi destruído na sua vida. Ele pode livrar você, a sua família, do cativeiro que Satanás tem imposto para vocês, porque o nosso Deus é um Deus de libertação. E aí, no final, o povo está chorando. Aí o servo do Senhor falou assim: não, não chora. Hoje não é dia de choro. Agora vocês já se arrependeram? Agora é dia de alegria. A gente se arrepende, irmãos, para depois a gente se alegrar com Deus. Como o filho pródigo, né? Ele chega na casa do pai, todo desolado, todo maltrapilho, com fome, sem sapato, sem roupa, sem nada. E o pai o recebe gostoso e faz uma festa para ele. Depois do arrependimento, irmãos, da confissão de pecados, tem a alegria para a nossa vida. Então, pode saber que a nossa tristeza, ela vai ser transformada em alegria pelo poder de Deus. Glória ao nome do Senhor. Em Apocalipse 6, capítulo 6, versículo 10 diz assim: eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, nos julgarás, nem vingarás o nosso sangue dos habitantes da terra? Aqui, irmãos, era a oração dos justos. Estavam orando ao Senhor, falando: Senhor, olha só tudo que fizeram. Irmãos, aqueles cristãos que estão sendo perseguidos na Nigéria e em outros países do mundo, o sangue deles está clamando. Mas uma hora o Senhor vai se levantar e vai fazer justiça para todo aquele que é oprimido. Em nome de Jesus. O Senhor tem justiça aqui na terra para as nossas vidas. E ele tem justiça do outro lado também, no porvir. O Senhor vai julgar cada um. Que nós possamos, irmãos, levar uma vida de compaixão, de arrependimento, de justiça, como Neemias levava. Não como aqueles homens de Sambalate e Tobias, não como aqueles homens que se juntaram com Sambalate e Tobias para afugentar, zombar, ridicularizar e perseguir o povo de Deus e atrapalhar a obra de Deus, mas que nós possamos estar no grupo do remanescente, que com Neemias edificou o muro, que nós possamos juntos fazermos a obra do Senhor e nós vamos ter vitória em nome de Jesus. Neemias, irmãos, ele incentivou o povo a confiar em Deus. Os inimigos, eles não paravam de tentar intimidar Neemias. No capítulo 6 de Neemias, o versículo 1 ao 3 diz assim: sucedeu mais que ouvindo Sambalat, Tobias, Gesem, o Arabe e o resto dos nossos inimigos, era um monte de inimigos, né? Não era só Sambalat e Tobias, não tinha mais. Eles souberam que nós tínhamos edificado o muro e que nele já não havia brecha. E ainda que até esse tempo não tinha posto os portões, eles ainda não tinham colocado os portões, os portais, tinham edificado o muro. Aqueles homens, quando souberam disso, quer dizer, quando o nosso inimigo, irmão, sabe que você está perseverando, ele não vai parar, ele vai tentar te destruir ainda assim. Ele não vai parar, ele só vai parar na hora que for a vitória final, que Deus te dê a vitória final. Como o povo ali, que aí eles colocaram as portas no lugar, aí foi a vitória final. Aí eles reconheceram: não, não tem jeito não, com esse pessoal não dá não, porque Deus está com eles. Irmãos, o inimigo ele vai tentar o tempo todo te destruir, tirar você do teu foco, mas saiba que Deus vai dar vitória. No versículo diz: Sambalat e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemos-nos juntamente nas aldeias do Vale de Ono, porém incentivavam a fazer mal. Eles ainda planejaram tentar matar Neemias, fazer uma emboscada para ele. E eles fizeram isso por várias vezes. Mas sabe qual foi a resposta de Neemias para eles? Neemias disse assim, ó: enviei inimigos a dizer:
estou fazendo uma grande obra, por que cessaria essa obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Sabe o que Neemias falou? Eu não vou parar o que Deus me colocou para fazer, eu vou seguir adiante, o meu alvo é esse, eu não vou parar. Irmãos, o nosso alvo é Cristo, nós não podemos parar, o nosso alvo é vermos a nossa família salva, nós não podemos parar de orar, nós temos que perseverar, continuar buscando a Deus em oração. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, nesse processo, até falso profeta se levantou contra Neemias. Até falso profeta. Tinha gente, vários, não foi um só não, tá? Iam lá e mandavam recadinho para Neemias, outro recadinho. Irmãos, quando você está em Cristo, não tem falso profeta para enganar você, não. Irmãos, eu sempre tenho uma opinião assim, que nós não podemos julgar o profeta, mas nós podemos julgar a profecia. Retende o bem. O que não é bom, você deixa de lado. Você apresenta na mão do Senhor. E foi o que Neemias fez. Neemias estava orando, estava vigilante. Ele falou assim: não, eu não vou acreditar nisso aí. Eles estão querendo me desanimar. Olha o que diz aqui no versículo, capítulo 6, no versículo 12. E conheci, e eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Olha o que o Espírito Santo faz, revelou para Neemias. Aqueles homens, Sambalate e Tobias, tinham subornado um profeta, falso profeta, para ir lá e desanimar Neemias. Aí Neemias falou: não, vocês foram enviados, né, pelo mal, para fazer o mal contra mim. Então, irmãos, não perca o foco, porque quando você se mantém no foco, nem falsa profecia te pega, porque Deus, ele é conosco para nos livrar e nos dar discernimento daquilo que é mal. Então, meus irmãos, persevera na oração, persevera. Nós precisamos ter discernimento. É isso que fala a vigilância. Quando eu falava para vocês ali que eles, de um lado, eles estavam lá edificando o muro com a ferramenta na mão, e do outro estavam com a arma. A arma fala do quê? De vigilância. Então ficava um grupo vigiando. Nós temos que ser vigilantes para termos esse discernimento. Então, nem esses falsos profetas enganaram Neemias. Por quê? Porque ele estava vigiando e orando, como nós lemos ali, né? Lá em Efésios 6, que fala da armadura de Deus. Ali fala o quê, irmão? De orar, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso. Eu sempre falo isso, irmãos. E a gente tem sempre que pegar essa palavra, irmãos, e viver essa palavra, vigiando em todo o tempo, com toda a oração e súplica por todos os santos. É por todos. Quando você ora pelo outro, você abençoa a sua própria vida, porque isso é mandamento de Deus. Nós temos que amar o próximo. Se você não ora pelo próximo, como é que você ama o próximo? Se você nem ora por ele, só ora para você. E o teu próximo? Como é que fica nisso aí? Então nós temos que ser vigilantes e amorosos como Neemias foi, meus irmãos. A oração a oração e a determinação, você determinar. Peraí, não tem gente que diz que vai fazer exercício físico e vai lá e todo dia na academia tá malhando? Peraí, aí você tem disposição para ir na academia fazer malhação todo dia e não tem disposição para orar e para vigiar, para buscar a face do Senhor, para ler a palavra do Senhor. Nós devemos ter uma fé em Deus e uma perseverança e um discernimento. Devemos confiar somente em Deus, irmãos, e provar também se as profecias elas são de Deus. Tem que provar. E foi isso que Neemias fez. Olha os ensinamentos aí nessa palavra, né? Que coisa maravilhosa. Depois, no final, irmãos, lá em Neemias capítulo 6, versículo 16, assim, ó. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Então, no final das contas, irmãos, tudo eles tentaram, né? Tentaram matar, fazer emboscada, ridicularizar, zombar, tentaram desanimar de todo jeito, usaram várias pessoas, fizeram várias tramóias, várias estratégias, porque o que eu falei para vocês, junto com a inveja, vem a soberba e a maldade. Aqueles homens acharam, nós somos o tal, a gente vai conseguir derrubar, eles não vão edificar, uma raposa vem e derruba, eles não vão conseguir fazer. Eles tentaram o tempo inteiro, irmãos, eles tentaram o tempo inteiro, mas no final, eles viram, assim, não tem jeito, né? Não tem jeito. Eles realmente reconheceram o quê? Que o nosso Deus fez essa obra, porque o muro foi edificado em 52 dias, irmãos. Isso é milagre. Então, Deus tem uma restauração para a sua vida. E não é para daqui a 10, 20, 15 anos, não. Deus tem uma restauração para já. É tempo curto para Deus bradar na sua vida e te dar a vitória. Fica perseverando em oração. Fica buscando, fica vigiando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus é com você, meu querido irmão. E aquele povo reconheceu. Gálatas 5, 26 diz assim: não sejamos presunçosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Aqueles homens tiveram inveja no final deles, irmãos. O final do invejoso, sabe o que é? É ver você tendo a vitória. Porque não há
punição maior para o invejoso do que ver a tua vitória. Não é matar o teu inimigo, irmão. Não, é fazer com que o teu inimigo reconheça que não adianta ter inveja lá, porque olha, Deus está com a pessoa. É isso que é o castigo violento, né, pro nosso adversário, né? É ver a nossa vitória. É isso que Deus tem. Então, não sejamos presunçosos, irmãos. Não desdenha do teu irmão. Não vamos desdenhar do nosso próximo. E não vamos ter inveja. Se esse sentimento começar a entrar na tua vida, repreenda, porque isso é demônio. Isso é demônio, é inspiração satânica. Porque o diabo ele foi invejoso desde o princípio. Assim como ele é mentiroso, ele foi invejoso, ele foi soberbo, ele quis ser mais do que Deus, ele queria ter o que Deus tinha. Olha, irmãos, vigia nisso. Vigia e repreenda esse mal da tua vida. Provérbios 14:30 diz assim: o coração em paz dá vida ao corpo. Ó, coração em paz. Não estou desejando mal ao próximo, estou amando meu próximo. Então, o coração em paz dá vida para o corpo. Mas a inveja apodrece os ossos. Olha que coisa terrível, irmãos. A inveja apodrece os ossos da doença, destrói você. E o osso é o que? O osso ele sustenta o nosso corpo. Se a gente não tiver osso, a gente cai. É isso que acontece com o invejoso. O invejoso, o osso vai apodrecendo e ele cai. Por quê? Porque a inveja apodrece os ossos, ele fica sem sustentação. Isso, irmãos, eu falo do físico e do espiritual. Assim como pode ser atingido por uma enfermidade, ele no mundo espiritual ele fica enfraquecido. Ele cai. Ele cai. O destino de um osso apodrecido é cair. Ninguém se mantém de pé sem osso, irmão. E é isso, irmãos. Vamos nos fortalecer em Deus e pedir misericórdia. Tiago 3,16 diz: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. É coisa terrível. Ambição, inveja, é mal, é horrível, é coisa terrível. Então vamos banir isso da nossa vida, meus irmãos, em o nome de Jesus. E agora, para finalizar, glória a Deus, né? Glória a Deus. Se você ficou assistindo até agora, realmente Deus está contigo, Deus é com você, porque só quem ama a palavra do Senhor fica até o fim, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom o tempo todo. Glória ao nome do Senhor. Neemias capítulo 8, versículo 9 e 10. Vamos ler, que é coisa muito linda. Glória a Deus. Disse-lhes mais: ide e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Deus. Porquanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Irmãos, então, no final de tudo, a alegria do Senhor virá, se regozija e se alegra. A alegria do Senhor é nossa força. Que Deus te abençoe, irmãos. Que a gente possa aprender com isso. Nada de inveja na nossa vida. Bane isso, porque junto com a inveja vem a soberba, vem a maldade. Nós somos povo de Deus e o povo de Deus é um povo amoroso e nós amamos, nós não invejamos. Nós abençoamos, nós oramos uns pelos outros e nós nos amamos em Cristo Jesus, nosso Senhor, que deixou essa bênção para nós. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus eu te peço. Ó Deus, eu primeiro quero te agradecer, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pelos livramentos. E, Senhor, em nome de Jesus, eu te amo, Senhor. Eu te exalto. Glórias ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pela tua proteção. Obrigada pelo discernimento. Eu te peço, Senhor, pelas vidas que estão comigo aqui até agora, que o Senhor as abençoe, que o Senhor as guarde, que o Senhor as livre do mal, Senhor. Em nome de Jesus, opera nas vidas dela, guarda as famílias, Senhor, que elas possam construir em volta de si um muro de proteção contra as astutas ciladas do diabo. Que em nome de Jesus, toda obra de Satanás, toda inveja, toda maldição, toda palavra contrária, toda maldade, toda injustiça, Senhor, saia do meio de nós, saia do meio do teu povo, nos dá livramento, nos dá vitória, e que nós, Senhor, no final das provas, Senhor, das tentações, das dificuldades, nós possamos nos alegrar, enviar doçuras e comer e nos alegrar num grande banquete, Senhor, enviando e abençoando o próximo, aqueles que não têm nada preparado, que nós possamos ser bênção e luz para os nossos próximos, ó Pai, no nome de Jesus, e que nós possamos cantar o hino da vitória e nos alegrar em Ti. E eu te agradeço, Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor tem coisas maravilhosas para o teu povo, porque a tua alegria, Senhor, é a nossa força. Louvado e engrandecido é o teu nome. Em nome de Jesus, nos abençoa, Pai. Em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Que Jesus te abençoe, meu querido. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Meu querido irmão, se inscreve no canal, dá um likezinho, coloca um comentário. Se a palavra falou com você, que Jesus te abençoe. Vou ficar muito contente de ler seu comentário. Que Jesus te abençoe. Deus, ele é bom o tempo todo. Jesus está voltando, se prepara, tira do nosso meio, que Deus tire do nosso meio todo mal, né? Que saia toda inveja, toda amargura, toda palavra de maldição, que o Senhor nos cubra de bênção e que nós possamos liberar bênçãos de restituição, de restauração, de edificação para o povo, em nome de Jesus, que nós sejamos luz do mundo e sal da terra, como Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe e te guarde. Glória a Deus.